Graça e paz. Deus continue abençoando a todos em nome do Cristo ressuscitado. Meus amados e queridos irmãos, irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo, nós estamos fazendo aqui essa live para o nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento espiritual e para a nossa edificação espiritual. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho da Graça do Cristo, o ressuscitado. Aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje ele mora no meu espírito, no teu espírito, ele vive em nós. Amados irmãos, compartilhe essa live para que mais pessoas sejam impactadas e transformadas com essa mensagem libertadora e transformadora do Evangelho da graça de Deus. O pregador da graça, ministro da incircuncisão, o apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, assim: orai sem cessar. Então a nossa vida já é uma vida de oração. Orai sem cessar significa orar 24 horas por dia. Se a oração não tivesse tanta importância, o apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo não tinha dito orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu te exalto, eu glorifico o teu eterno nome. Obrigado, Paizinho, pelo café da manhã, pelo almoço meio-dia, pelo café da noite. Obrigado, Pai, pelos livramentos. Obrigado, Pai, pelas bênçãos, por tudo quanto o Senhor tem nos dado para a glória do Cristo ressuscitado. Pai dos Espíritos, eu vou usar o Evangelho, eu vou pregar a Tua palavra. E para isso eu te peço que o Senhor me use, pois eu vou usar a Tua palavra. Empurra um pouco mais essa espada do Espírito no coração dos ouvintes. Que as pessoas que estão no sistema religioso sejam transformadas, libertas na mente, libertas no entendimento e sejam alcançadas pelo Evangelho libertador da graça de Deus. Pois a maior libertação é a libertação da mente. Pai dos Espíritos, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometida, por julgar, por palavra, atos e obras. Paizinho, me perdoe em nome do Cristo ressuscitado. Eu te peço, Pai, me usa, pois eu vou usar a Tua palavra. Amém. Glórias a Deus. De antemão, antes de mais nada, eu quero mandar aí um alô e graça e paz para todos os meus inscritos no YouTube. E eu quero mandar também aí graça e paz para todos os irmãos aqui no Facebook. Você ainda que não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva no canal no YouTube. Eu tenho 2 canais no YouTube e todos os 2 canais estão assim: Fabiano Santana, pregador da graça. Corre lá, se inscreve no meu canal e aperte o sininho para você receber todas as notificações, pois nós sempre estamos lá postando mensagens novas, vídeos novos, pregando o Evangelho da graça de Deus. Eleitos de Deus, eu vou ler um texto no livro histórico de Lucas. Eu vou usar aqui o Território da Lei, livro histórico de Lucas, um texto bastante conhecido entre os irmãos, especialmente entre os evangélicos, pois os evangélicos pregam muito esse texto, a parábola do rico e Lázaro. E eu vou usar esse texto para tirar dúvida de alguns irmãos e também para desmistificar aquilo que a religião mistificou, pois é necessário nós desinstalarmos, ouvir o que a religião instalou na mente das pessoas. Então, livro histórico de Lucas, capítulo 16,
versículo 19, diz assim a epígrafe, a parábola do rico e Lázaro. Diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele. Versículo 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. 23. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. 26. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Então, segundo a pedagogia diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes, ou por mais de uma vez, fica mais fácil para gravarmos, memorizarmos e guardarmos nas taubas dos nossos corações. Sendo assim, eu vou ler mais uma vez o versículo de número 19 até o versículo de número 21. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele. 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. Amados, esse texto que ora acabamos de ler é uma parábola. Grandes parte das mensagens de Cristo, de Jesus de Nazaré, ele pregava e usava parábola. A palavra parábola no grego quer dizer parábole, que significa comparação, que significa uma história. Então aqui Jesus estava contando uma parábola, uma história. Só que aqui tem um público-alvo, que Jesus estava contando essa historicidade, essa história. Jesus estava contando essa história para os fariseus, pois os fariseus acreditavam na imortalidade da alma e da imortalidade do corpo. Então, Jesus estava contando essa história para os fariseus. Se nós formos pegarmos, ou se nós pegarmos ao pé da letra essa história, e interpretarmos ela aqui literalmente, nós também temos que pegar a história do mordomo infiel, que Jesus de Nazaré também contou a história. Olha o que está escrito no livro histórico de Lucas, capítulo 16, versículo de número 8.
Olha o que Jesus de Nazaré disse. E louvou aquele Senhor um injusto mordomo. Jesus de Nazaré estava dizendo aqui para os fariseus que o Senhor do mordomo infiel lhe elogiou, louvou ele, lhe elogiou, lhe admirou. Por quê? E louvou aquele senhor injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. 9. Olha o que Jesus de Nazaré disse. Se nós formos interpretarmos a parábola do rico e Lázaro, literalmente pegarmos ao pé da letra, temos que também pegarmos ao pé da letra, esse conselho de Jesus de Nazaré que ele deu no livro histórico de Lucas, a saber, o capítulo 16, versículo 9. Olha o que Jesus de Nazaré disse. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Olha o conselho de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré está mandando o homem aqui, granjear, fazer amigos, fazer amizade, comprar amizade com as riquezas iníquas, com as riquezas da injustiça. É como que um cara assaltou um banco e o cara pegou aquele dinheiro do assalto e agora o cara com aquele dinheiro do assalto vai comprar amizade, vai comprar amigo. Esse foi o conselho de Jesus de Nazaré. Mas o texto quer dizer isso? Não. Esse texto aqui tem uma finalidade. Vamos continuar lendo. E eu vos digo, granjeai amigo granjeai amigo com as riquezas da justiça, para que quando esta vos faltarem, vos recebam ele nos tabernáculos eternos. Então, como os fariseus eram avarentos e apegados à grana, à bufufa, ao dinheiro, Jesus de Nazaré usou essa palavra para dizer que a confiança dos fariseus não estava em Cristo, não estava em Deus, que a confiança dos fariseus estava no dinheiro, na compra, na negociata, no toma lá da cá, na barganha, e que os fariseus eram avarentos, que todos queriam comprar por dinheiro, e que os fariseus queriam comprar o favor de Deus por dinheiro. Então Jesus de Nazaré, ele conta essa história e ele diz aqui em Lucas 16, versículo 9, e eu vos digo, granjeai amigo com as riquezas iníquas da injustiça, para que quando essa vos faltar, vos receba ele nos tabernáculos eternos. Então Jesus aqui está dizendo o seguinte: compre amizade com as riquezas, com o dinheiro iníquo, né? Com as riquezas da injustiça, para que quando essa vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Então Jesus está dizendo o seguinte: compre amizade, compre amigos com as riquezas da injustiça, e quando essa vos faltarem, quando acabar o dinheiro de vocês, mesmo assim vocês vão para o céu. Porque os fariseus achavam que eles comprariam o favor de Deus por meio da grana, por meio do dinheiro. Aí no versículo 10, Jesus disse assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. 11. Pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? 12. E se no aelho não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Então Jesus de Nazaré está pregando aqui, falando para um público que eram os fariseus. Jesus está dando um tapa de pelica na cara dos fariseus. Jesus aqui está dando um chega para lá, um tapa de pelica na cara dos fariseus, dizendo: olha, vocês
não compram o favor de Deus por dinheiro. Vocês servem ao fio metal, vocês servem a mamon, vocês servem ao dinheiro, vocês são avarentos. Vocês servem a riqueza, a mamon, o Deus do dinheiro. Versículo 14. E os fariseus que eram avarentos, está vendo? Jesus estava falando isso aqui para os fariseus. Então Jesus não estava falando isso aqui para a igreja de Cristo. Jesus não estava falando isso aqui para o Brasil. Quando Jesus falou isso aqui, o Brasil nem existia ainda. Aí na parábola do rico e Lázaro, Jesus estava falando para quem? Para os fariseus. O público aqui de Jesus de Nazaré eram os fariseus, que eram judeus de origem judaica. Jesus não falou essa história, Jesus não contou essa história para a igreja. Jesus não contou essa parábola para o Brasil, pois o Brasil não existia ainda. E nessa história que Jesus de Nazaré estava contando, isso aqui foi uma lenda, foi uma cultura judaica, né? Isso aqui de fato não aconteceu. Jesus estava contando uma história. E para Jesus contar essa história, ele estava usando o quarto livro dos Macabeus. Jesus, contando essa história, estava usando o quarto livro dos Macabeus, e Jesus estava usando a Bíblia ortodoxa da sua época. Jesus não estava usando esse livro aqui, essa Bíblia aqui, pois essa Bíblia é uma compilação de Roma, de Constantino. Essa Bíblia aqui é uma deturpação para manter Constantino como o primeiro papa. E conseguiram. Essa Bíblia aqui, ela foi adulterada. Não tudo dela. Não tudo foi adulterado, mas muitas coisas foi adulterado por Roma, por Constantino, para Constantino se manter no poder como o primeiro papa. Então, Jesus de Nazaré conta a história e diz: ora, havia um homem rico. Por que Jesus usa a expressão havia um homem rico? Porque os fariseus, eles eram apegados à riqueza. Os fariseus, eles eram avarentos. Então Jesus usa a figura de um homem rico. E vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele. Por que Jesus aqui a figura de um mendigo por nome Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele? Porque Jesus aqui estava mostrando para os fariseus avarentos que a riqueza do homem não consistia nos bens que ele possui. Jesus estava mostrando para os fariseus que a riqueza dos homens não consiste na riqueza que ele possui, e que a maior riqueza do homem é a vida eterna. Então, Jesus usa a figura de um homem rico para dar um tapa de pelica na cara dos avarentos fariseus, e Jesus usa a figura de um mendigo, de um homem pobre mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele. 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. 22. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico, e foi sepultado. E no Hades, que quer dizer o quê? Para a religião. Hades para a religião quer dizer um inferno como lugar de fogo, de tormento, de chama, como lugar de conflito espiritual, castigo espiritual dos ímpios, dos perversos, né? E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento. Peraí. A palavra Hades quer dizer sepultura, porque a palavra inferno quer dizer sepultura. A palavra Sheol, que é uma palavra de origem hebraica, quer dizer mundo dos mortos, sepultura. A palavra Geena, Tártaro,
Hades quer dizer sepultura, mundo dos mortos. Então, e no Hades, ergueu os olhos, vamos parar isso aqui. Jesus estava contando uma história que quando o homem rico morreu e chegou no suposto inferno criado por Roma pela religião como lugar de fogo, lá no inferno ele ergueu os olhos. Então, se a gente for levar essa passagem ao pé da letra, quer dizer então que quando um homem morre, quando ele chega no inferno, a vida física continua, porque no inferno os mortos têm olhos. Correto ou não correto? Correto. No inferno, os mortos têm olhos e a vida terrena continua. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Quer dizer, o rico estava queimando no inferno e lá no inferno ele estava com seus olhos, o verde, o azul, intactos. Perfeito. A vida física estava continuando. E Jesus contou essa história porque os fariseus acreditavam na imortalidade do corpo e da alma. Então, se nós formos levarmos ao pé da letra essa passagem, quer dizer que quando o homem rico chegou no Hades, chegou no inferno, ele chegou intacto, com seu corpo perfeito. E no inferno, ele estava com seus olhos. Tá ok? Estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Essa expressão, seio de Abraão, era uma crença judaica. Era uma crença dos judeus de origem judaica. Os judeus acreditavam que quando a pessoa morria, especialmente os fariseus que acreditavam na imortalidade do corpo e da alma, Abraão ficava esperando aquela pessoa lá no céu. E aquela pessoa, quando chegava no céu, ficava no seio de Abraão, no lugar de gozo, de descanso. Só que isso aqui era uma crença dos judeus. E Jesus está usando a própria crença deles para mostrar que aquilo que eles acreditavam era uma falácia, era uma heresia, era uma mentira. Não era algo real, não era algo verdadeiro. Então Jesus usou as escrituras da sua época, que era a Bíblia ortodoxa, para agora desmascarar essa crença dos fariseus. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Espera aí, se nós formos pegar essa palavra ao pé da letra, Abraão está com seu corpo intacto também no céu, porque o rico estando no inferno, com seus olhos intactos, perfeito, ele olhou para cima e de longe ele viu Abraão. Se ele viu Abraão, quer dizer que Abraão estava no céu com o corpo em tudo, com seu corpo perfeito, intacto. Se a gente for pregar isso aqui, como a religião prega, quer dizer que após a morte a vida física continua. E se há vida física, não há vida espiritual. Então, que prazer teria para uma mãe ela morrer, ir para o céu, e lá do céu ela olhar para baixo e ver seu filho no inferno gritando: mãe, mãe, me tira daqui, mãe, me tira daqui, mãe, pelo amor de Deus, molha a ponta do teu dedo na água para que me refresque a língua. Se fosse assim, então o céu não seria um lugar de paz, de gozo espiritual, de felicidade e alegria. O céu seria um lugar de sofrimento, porque a vida física ia continuar no céu. E como os fariseus acreditavam na imortalidade do corpo e da alma, eles acreditavam que quando a pessoa morria, o corpo continuava intacto, perfeito, e a alma também. Mas a palavra alma no grego quer dizer psique, que vem de psicologia. O que é alma, irmão Fabiano Santana? A alma é a sede, é a lembrança, é a fome. Então, se a alma continua no céu intacta, perfeita, e o corpo também,
Então, quando as pessoas morrerem e forem para o céu, lá do céu vão ver seus filhos, as pessoas, né, que segundo a religião prega que foram rebeldes no suposto inferno, e vai ver seus filhos gritando: mãe, nos tira daqui, mãe, a gente está aqui, nos tira daqui. Se fosse assim, o céu não seria um lugar de gozo, ou um lugar de felicidade, porque a vida física ia continuar no céu. E estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Pode parar isso aqui. Se nós pegarmos esse texto ao pé da letra e interpretarmos ele literalmente, quer dizer que o céu é um lugar físico e não espiritual. E quer dizer que no céu também tem água. E quer dizer que quando a pessoa chegar no céu, vai pegar seu dedo e vai molhar a ponta do seu dedo na água. Porque é isso que está escrito aqui no texto. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Está vendo? Então, para os fariseus, a vida física continuava. Porque os fariseus acreditavam na imortalidade do corpo e da alma. Então, vejamos, se nós formos interpretarmos aqui literalmente como os evangélicos interpretam, os religiosos, quer dizer que no céu tem água. Segundo lugar, ele disse: manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo. Então quer dizer que a vida terrena física continua no céu, porque no céu ele viu que Lázaro estava com o dedo. E o dedo de Lázaro estava perfeito, estava intacto. E manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Olha, então o seu corpo estava perfeito no céu, porque ele disse que aqui no texto aparece que ele ergueu os olhos, ele estava com seus olhos perfeitos no inferno. Aqui também no texto aparece dizendo que para que me refresque a língua, quer dizer, ele estava com sua língua perfeita lá no inferno, como a religião prega, que não é a verdade, porque inferno quer dizer sepultura, né? Para que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, isso aqui foi uma história que Jesus de Nazaré estava contando para os fariseus. 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens. Pode parar isso aqui. Observe que no texto, Abraão chamou o rapaz aqui, o rico, de filho. Se nós formos pregarmos como os religiosos pregam aí, dizendo que o rico foi para o inferno, lugar de fogo, de chama espiritual, e estava queimando lá, e pediu que Abraão pedisse a Lázaro que molhasse a ponta do seu dedo para que ele refrescasse a língua. Se nós formos a esse texto aqui, literalmente, pegarmos ao pé da letra, por que Abraão chamou o rico de filho? Se todos os descendentes de Abraão, todos os filhos de Abraão, por fé, foram salvos. Se Abraão está chamando ele de filho, é porque ele era um filho da salvação. Ele era um eleito, porque todos os descendentes de Abraão, todos os filhos de Abraão, por fé, foram salvos. E Abraão disse: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Gente, Jesus está contando uma história. Isso aqui é uma lenda. É uma história, é uma parábola. 26. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. O quê?
26. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. 27. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai. Observe que Abraão primeiro chamou ele de filho, e agora ele reconhece Abraão como pai. Se ele está chamando Abraão de pai, porque ele era filho da salvação. Ele era um eleito, pois os filhos de Abraão todos foram salvos. Então te lembra que no livro histórico de Lucas, capítulo 19, versículo 9, quando Jesus de Nazaré chegou na casa de Zaqueu, pecador, publicano, Jesus de Nazaré disse assim, porque hoje chegou a salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Então esse rico aqui era filho de Abraão, e ele reconhece Abraão como pai e chama Abraão de pai. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Então, nessa história que Jesus de Nazaré estava contando, Jesus de Nazaré estava mostrando para o seu autor, para o seu público, que eram os fariseus, que acreditavam na imortalidade da alma e do corpo, e que eram avarentos, apegados à riqueza, que só pensavam nas coisas terrenas. Jesus estava mostrando para eles que a riqueza do homem não consiste nos bens que ele possui, e que a maior riqueza do homem é a vida eterna. E Jesus também estava mostrando para os ricos fariseus que guardavam a Torá, a lei mosaica, a lei de Moisés, que eles não poderiam comprar o favor de Deus com dinheiro. Eles não poderiam comprar a bênção de Deus, o favor de Deus, a vida eterna com dinheiro, metendo a mão no bolso. E que a riqueza do homem não consiste em seus bens financeiros, materiais que ele possui, e sim na vida eterna. Ok? Então, queridos, a palavra inferno quer dizer sepultura, que significa mundo dos mortos. Se nós formos usarmos essa história que Jesus contou literalmente ao pé da letra, a gente não pode falar o que Jó disse, porque quando o ser humano morre, o corpo volta para o pó como era antes, o pó volta para a terra como era antes, e o espírito volta para Deus que o deu. Se a gente for pregar isso aqui para a Igreja de Cristo, Filho das pessoas, e interpretarmos literalmente, nós vamos cometer uma grande heresia. Vamos cometer heresia em dizer que a vida física continua no suposto inferno e que a vida física também continua no céu. E isso não é verdade. Isso é uma heresia. E se nós formos pregarmos isso aqui literalmente, nós vamos dizer que quando o homem morre, o corpo não volta para o pó. A pessoa vai para o suposto inferno criado pela religião como lugar de fogo eterno, com olho, com língua, com corpo perfeito, com corpo intacto. Mas não é isso que a Bíblia diz. Vamos ver? Olha o que está escrito em Eclesiastes capítulo 12. Olha o que o sábio Salomão disse em Eclesiastes capítulo 12, a saber, o versículo de número 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Se nós formos pegar essa parábola do rico e Lázaro e interpretarmos literalmente, nós vamos cometer a heresia em dizer que quando o ser humano morre, o ser humano vai para o suposto inferno como lugar de castigo espiritual, de chama de fogo, com corpo em tudo, e que quando chegar no suposto inferno, o corpo do ser humano vai estar intacto, vai estar perfeito. Porque o rico estava no Hades, estava no inferno, que quer dizer aqui sepultura, e não lugar de fogo, de chama, e não lugar de castigo espiritual, com olho, com língua, com corpo perfeito. Só que ali foi uma lenda, foi uma história que Jesus de Nazaré estava contando.
E Salomão disse em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o sábio Salomão diz que quando o homem morre, o pó volta à terra como era antes. E a única coisa que volta para Deus é o meu espírito, é o teu espírito, em um corpo incorruptível, em um corpo glorificado. Abba, Pai. Olha o que Jó disse no livro do patriarca Jó, no capítulo de número 14, livro do patriarca Jó, capítulo 14, versículo de número 10. Jó capítulo 14, versículo 10. Olha o que Jó disse. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está? 11. Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco. 12. Assim o homem se deita e não se levanta mais, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Então Jó disse que quando o homem morre, o homem jamais se levanta do seu sono, que quer dizer a morte, e até que não haja mais céu, o homem não acordará, nem se erguerá de seu sono. Que sono é esse? O sono da morte. O que é que o rico estava lá no Hades, lá no inferno, fazendo quando morreu? Que Salomão disse que quando o homem morre, ele não se levanta mais, ele não acordará mais, nem se erguerá de seu sono. O que é que o rico estava então fazendo lá no suposto inferno criado por Roma, pela religião? O que é que o homem rico, depois que morreu, estava fazendo lá no inferno? Contrariando essa passagem que Salomão aqui disse. Porque aqui está escrito que o homem jamais se levanta. Aqui está escrito que o homem deita e não se levanta até que não haja mais céu. Não acordará, nem se erguerá de seu sono. O que é que o rico estava fazendo no inferno lá, vivinho, com o corpo perfeito? Contrariando essa palavra. Se você acreditar, e se você for pregar aquilo ao pé da letra, literalmente, você está chamando Salomão de mentiroso, Jó de mentiroso, você está contrariando o que está escrito. Você está contrariando essa palavra. Eu fiz algumas anotações aqui. E olha o que está escrito também em Salmos de número 6 e o versículo de número 4. Salmo 6, versículo de número 4. Abba, Pai. Salmo 6, versículo de número 4. Livro dos Salmos 6, versículo 4. Diz assim: volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. 5. Porque na morte não há lembrança. Porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro. Quem te louvará? Então, como os fariseus acreditavam na imortalidade do corpo e da alma, e o que é alma? Lembrança. A alma é a mente, é a lembrança. Você só se lembra de uma conversa que você teve com outra pessoa por causa da tua alma, porque a alma é a fome, é a sede, é a lembrança.
Quando o homem morre, que vai ao túmulo, o corpo do homem morre, e o pó volta para a terra como era antes, e junto com o corpo morre a alma, que é a mente, o intelecto, que é a lembrança. E agora, em Salmo 6, versículo de número 5, Davi disse assim: porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro, quem te louvará? O que é que o rico da parábola da história que Jesus de Nazaré contou estava fazendo no inferno? E até teve lembrança de Lázaro, de Abraão lá no céu, lá no inferno, sendo que Davi disse que na sepultura não há lembrança de Deus, a mente do cara está entregue ao esquecimento, o ser humano não lembra de nada. Ele estava contrariando essa palavra aqui, porque Davi disse que na morte não há lembrança de Deus, na morte não há lembrança de Deus. E no sepulcro, quem pode louvar a Deus no sepulcro? Ninguém. Porque quando o homem morre, o pó volta para o pó como era antes. E o intelecto, que é a mente, que é a lembrança, morre junto com o corpo. A única coisa que volta para o Pai dos Espíritos é o teu espírito num corpo incorruptível, num corpo glorificado. Olha o que está escrito no livro dos Salmos, de número 115, versículo 17. Salmo 115, versículo 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Está vendo? Davi disse assim: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Ao silêncio aqui é a sepultura. O que é que o rico da história que Jesus de Nazaré contou estava fazendo no inferno? Sendo que a palavra inferno quer dizer sepultura. E Davi disse que todos aqueles que descem ao silêncio, que descem à sepultura, não louvam a Deus. E em Salmo 6, versículo 5, Davi diz que aqueles que descem à sepultura não têm lembrança de Deus na sepultura e não podem louvar a Deus. E Jó disse, em Jó capítulo 14, versículo 12, que o homem deita e não se levanta mais. E a mente do homem está entregue ao esquecimento. O homem não tem lembrança de nada na sepultura. Por quê? Porque a alma, que é a mente, morre junto com o corpo. E Davi disse aqui: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Olha o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4 e 5. Eclesiastes, livro escrito pelo sábio Salomão. Sábio Salomão, filho do rei Davi, o homem que compôs 3.000 provérbios e 105 cânticos. O livro de Jó, o livro de Eclesiastes recebe o nome de livros poéticos. Livros estes que foram escritos em forma poéticas, em forma de poesia. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 4. Abba, Pai, glória a Deus. Olha o que o sábio disse, Eclesiastes 9, versículo 4. Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança? Porque melhor é um cão vivo do que um leão morto. Versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Por que, Salomão? Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. E o que é a memória? A alma. O que é que o rico da história que Jesus de Nazaré contou estava fazendo no inferno com seu corpo perfeito? E lá no inferno ele lembrou de Abraão, ele lembrou de Lázaro. Se Salomão disse aqui, Eclesiastes 9, versículo de número 5,
que quando o ser humano morre, a sua mente, a sua memória fica entregue ao esquecimento. O que é que o rico estava fazendo no inferno lá, com lembrança em tudo? Ele estava contrariando essa palavra. É ou não é? É. Porque era uma crença, gente, dos fariseus. Os fariseus que acreditavam na imortalidade do corpo e da continuidade da vida pós-morte e na imortalidade da alma. Então Jesus usou a escritura da época, a Bíblia ortodoxa, que era a escritura da época, para desmascarar essa crença dos fariseus, para mostrar para os fariseus que a crença deles estavam erradas e que eles estavam errados, para dar um tapa de pelica na cara dos fariseus, não chegar para lá e dizer, olha, vocês são avarentos. Vocês acreditam na imortalidade da alma e do corpo, mas quando o homem morre, ele vai ao túmulo e o pó volta para o pó como era antes. Não tem essa do cara morrer e a vida física continuar após a morte, a vida terrena. Porque, segundo os fariseus, a vida terrena continuava após a morte. E segundo os fariseus que acreditavam na imortalidade da alma, a vida continuava após a morte. É ou não é? É. Graça e paz, irmão Elias Paulo, ministro de uma nova aliança. Estamos juntos aí pregando esse poderoso evangelho da graça de Deus. Deus continue te abençoando, eleito, abençoado e abençoando a tua família, pois irmão já é abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, desde antes da fundação do mundo. Graça e paz, irmão George Valente. Estamos juntos aí pregando esse poderoso evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Então, irmão Elias Paulo, irmão George Valente, o que é que o rico Lázaro estava fazendo no inferno, com lembrança em tudo, com olho, com língua, com seu corpo perfeito? Porque Jesus de Nazaré estava usando a escritura da sua época, a Bíblia ortodoxa. Ele estava usando o quarto livro dos Macabeus. Ele escreveu para meu irmão George, meia-noite, meu abençoado amigo e irmão em Cristo, Fabiano Santana. Meia-noite para ti também, eleito. Deus é contigo. Continua pregando esse evangelho poderoso, pois Deus é na tua vida. Então, irmão Elias Paulo, o que é que ele estava fazendo lá no inferno? Se em Eclesiastes 9, versículo 5, sábio Salomão disse que quando o homem desce à sepultura, a sua mente, a sua memória fica entregue ao esquecimento. Porque Jesus estava contando ali uma história, ali foi uma lenda. Jesus estava usando os próprios argumentos dos fariseus para desmascarar suas crenças, porque os fariseus acreditavam na imortalidade do corpo e na imortalidade da alma. E os fariseus eram avarentos. E Jesus estava mostrando nessa parábola, usando a figura de um homem rico para os fariseus, que a riqueza do homem não consiste nos bens que ele possui, mas que a maior riqueza do homem é a vida eterna. Então, Jesus de Nazaré usou a escritura da sua época, a Bíblia ortodoxa, para mostrar para os fariseus que quando o homem morre, o corpo volta para o pó como era antes, e a alma morre junto com o corpo, porque a alma é a mente, é a memória. E a única coisa que volta para o Pai do Espírito, dos Espíritos, é o teu espírito incorruptível em um corpo glorificado. Olha o que está escrito em João, livro histórico de João, capítulo 3, versículo de número 12 e o versículo de número 13. Palavras de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Livro histórico de João, capítulo 3, versículo 12 e 13.
Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, Jesus de Nazaré estava dizendo aos judeus de origem judaica que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Se nós formos interpretarmos e pregarmos essa palavra do rico e Lázaro literalmente, quer dizer que todas as pessoas, quando morrem, segundo a crença dos fariseus, as pessoas vão para o céu com seu corpo e tudo. E quando a pessoa chegar no céu com seu corpo e tudo, lá no céu a vida física continua. A vida terrena continua. E se nós formos usar aquele texto literalmente, quer dizer que Abraão estava no céu com seu corpo e tudo, e dando continuidade à sua vida física, e Lázaro também estava no céu, dando continuidade à sua vida física. Só que Jesus de Nazaré disse, no livro histórico de João, capítulo 3, versículo 13, que ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, ninguém subiu ao céu. Se nós formos interpretar essa palavra de forma literal, e se nós formos pegar essa palavra ao pé da letra, nós estamos contrariando o que Jesus de Nazaré disse, porque Jesus de Nazaré disse que ninguém subiu ao céu. E como é que Lázaro aparece agora no seio de Abraão, que para os religiosos o seio de Abraão é o paraíso, é o céu? Como é que Lázaro aparece no seio de Abraão, sendo consolado no seio de Abraão, sendo que Jesus de Nazaré disse que ninguém subiu ao céu? Então Jesus aqui estava usando o quarto livro dos Macabeus para desmascarar a falsa doutrina dos fariseus, a crença dos fariseus que acreditavam que quando o ser humano morria, ia para o céu com corpo e tudo. Ia para o céu com corpo e tudo, e a vida física continuava lá no céu, porque eles acreditavam na imortalidade do corpo e na imortalidade da alma. E é assim que os religiosos interpretam essa passagem. Quando a gente fala que inferno é sepultura, os religiosos vêm com 7 pedras em cima de nós e falam, e a parábola do rico e Lázaro? O rico aparece lá no inferno. A parábola do rico e Lázaro foi apenas uma história que Jesus de Nazaré estava contando. Não foi nada exato, nada real. Foi uma história, foi uma lenda, foi uma cultura judaica. Jesus usou a Bíblia, a escritura da sua época, a Bíblia ortodoxa, para desmascarar as crenças dos fariseus. E Jesus, no texto, usou a figura de um homem rico para mostrar para os fariseus que o Deus dos fariseus era o vil metal, era Mamon, era a riqueza, e que os fariseus só pensavam nas coisas terrenas, e que a riqueza do homem não consiste nos bens que ele possui, mas que a maior riqueza do homem é a vida eterna. Olha o que está escrito no livro histórico de Lucas, capítulo 12, 13, 14, 15 e 16. Livro histórico de Lucas, capítulo 12, versículo de número 13 e diante. Livro histórico de Lucas, capítulo 12, versículo 13. A parábola do rico insensato. Olha, sempre Jesus quebrava o pau com os ricos. Sempre Jesus batia nos ricos, que confiavam nas suas próprias riquezas, que confiavam no vil metal, em Mamon, nas riquezas, no seu dinheiro. Olha o que está escrito. E disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, que me impôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? 15. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. 16. E propôs-lhes uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. 17.
e arrazoavam entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. 18. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. 19. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então Jesus estava batendo na avareza dos fariseus. Jesus batia nos ricos avarentos da sua geração, da sua época. Jesus estava batendo, dando um tapa de pelica na cara dos fariseus, dando um chega para lá e dizendo: não vem para cá não. Por quê? Porque vocês confiam na riqueza, nos bens que vocês possuem. Mas a maior riqueza do homem é o homem ser rico para com Deus. É a riqueza espiritual e não a riqueza material. A maior riqueza do homem é a riqueza espiritual, é a riqueza eterna e não as riquezas terrenas, porque os fariseus eram apegados ao dinheiro, eles eram avarentos, apegados a riquezas terrenas. Os fariseus achavam, irmão Jorge Valente, que eles achavam que comprava o favor de Deus por meio de dinheiro, por meio da barganha, da trocatina, do toma lá da cá, através do dinheiro. Aí Jesus de Nazaré dá um chega para eles e fala assim, ó: assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Jesus estava dizendo para os fariseus que eles eram hipócritas, avarentos, eram pobres de almas, eles eram ricos materialmente, mas eram pobres para com Deus. Jesus estava mostrando para eles que a maior riqueza do homem é a riqueza espiritual e não a riqueza terrena. É o que se prega aí fora na chamada erradamente igreja, a falsa teologia da prosperidade, as trocatinas. As pessoas estão dentro dos templos religiosos querendo barganhar com Deus, porque Deus não barganha com ninguém, querendo alcançar bênção através do toma lá da cá, através de envelope, através de votos, através de dízimo, através de sacrifício, através de dinheiro. Porque eles só pensam nas coisas terrenas. O Deus do sistema religioso é o vil metal, é Mamon, e Jesus sempre batia nos ricos, e Jesus sempre batia no homem que confiava nas suas riquezas e que colocava a sua confiança no seu dinheiro, nos bens que ele possuía e que era pobre para com Deus. Olha, até Paulo entendeu isso. Paulo disse em 1 Timóteo 6, 17 e 18, o apóstolo Paulo, depois que voltou do terceiro céu, do paraíso, ele disse em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 17 e 18. 1 Timóteo 6, 17 e 18. Olha o que Paulo disse: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então Paulo disse a Timóteo, que era seu filho na fé, que era dirigente da Igreja de Cristo Vida das Pessoas na progressiva cidade de Éfeso. Paulo disse assim para Timóteo: olha, Timóteo, exorta aos ricos aí da igreja em Éfeso, aos ricos deste mundo, que não sejam orgulhosos, altivos, exaltados, nem ponha esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Você sabia que quem nos dá todas as coisas é o Pai, para nós usarmos, gozarmos para louvor e glória dele? Você sabia que até os teus lábios é do Pai? Até os teus lábios foi comprado, tudo pertence ao Pai.
Você sabia que essas vestes, que tudo que você possui é do Pai? Você sabia que tudo que você tem foi o Pai que te deu? Que tudo que nós temos pertence ao Pai e que nós não somos donos de nada e que o Pai nos deu para gozarmos dessas coisas para a glória e honra e o louvor do eterno nome dele. Versículo 18, Paulo disse que faça o bem, enriqueçam em boas obras. Então Paulo disse para Timóteo exortar aos irmãos ricos que se reuniam na cidade de Éfeso, que eles enriquecessem em boas obras. E que eles fizessem o bem. O bem como? Repartindo um pão com aqueles que não tinham. Praticando o amor ao próximo, ajudando a quem não tem, né? E que se enriqueçam de boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. 19. Que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Abba, Pai, glória ao Cristo ressuscitado. Então, Paulo disse para os irmãos, para Timóteo exortar a igreja de Cristo, ouvir das pessoas na cidade de Éfeso, exortar aos ricos, que os ricos entesourassem para si próprio um bom fundamento para o futuro, para que eles pudessem alcançar a vida eterna. Então, Paulo estava mostrando aqui, nesse texto, que o que importa para nós é a riqueza espiritual e não as riquezas materiais. Paulo estava mostrando aqui que a maior alegria para o eleito, para o salvo, o maior gozo do salvo não é as coisas da terra, não é as trocatinas, o toma lá da cá, não é o dinheiro, não é essa prosperidade passageira, momentânea. Paulo estava mostrando aqui nesse texto que a maior riqueza do salvo, do eleito, é o céu, é a vida eterna. E por que Paulo usou a expressão vida eterna? Porque eles estavam esperando aqui a volta do Cristo. Eles estavam esperando aqui a volta de Jesus de Nazaré sobre as nuvens, com juízo, que aconteceu na Parousia, no ano 70 depois de Cristo. Então, que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Então, meus irmãos, a maior riqueza do homem é a espiritual. Só que o sistema religioso, o Deus do sistema religioso é o fio metal, o sistema religioso é movido a dinheiro, o Deus do sistema religioso é Mamon, o sistema religioso só pensam nas coisas da terra. Só pensam nas coisas terrenas, nas coisas da terra. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, olha o que Paulo disse. 1 Coríntios 15, 19. Os fariseus acreditavam na imortalidade do corpo e da alma, e os saduceus não acreditavam em ressurreição. Os saduceus acreditavam, que agora aqui já é outro grupeiro que Jesus também batia muito. Os saduceus acreditavam que após a morte não havia mais ressurreição e que a vida do homem na terra era só comer, beber, gozar de tudo na terra e morreu, acabou. Só que, antes de ler 1 Coríntios 15, 19, eu vou ler Lucas 20, versículo 27 e 28. Jesus agora está falando aqui para um grupo dos saduceus, aqueles que não acreditavam na ressurreição. Lucas capítulo 20, versículo 27 e 28. Os saduceus e a ressurreição. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, 28, dizendo, mestre, os fariseus chamou Jesus de Nazaré de mestre, não porque eles tinham Jesus de Nazaré como mestre. Eles chamaram Jesus de mestre para testar Jesus. Aqui foi uma astúcia que eles estavam usando, chamando Jesus de mestre, mas eles não tinham Jesus como seus mestres. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer,
tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. 29. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morreu sem filhos. E o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram, e não deixaram filho. 32. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. 33. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram? Em outras palavras, os 7 a desposaram. Então, isso aqui era um dos conceitos judaicos, uma das ordenanças da lei de Moisés. Quando o homem era casado com a mulher, e a mulher daquele homem morresse, ele tinha que casar com a cunhada. Os intitulados pastores pregam isso e fazem isso dentro dos templos religiosos deles? Não fazem. Mas isso também era uma das ordenanças da lei. Quando o homem era casado e a esposa falecia, o irmão dele, ou seja, a esposa falecia, ele agora tinha que casar com a cunhada. Por que os pastores não fazem isso dentro dos seus templos religiosos? Por que os evangélicos também não fazem isso? Por que será que quando a esposa falece, eles não tomam a cunhada como esposa, namoram e casam com a cunhada? Por quê? Será porque a cunhada é feia? Será porque a cunhada não é novinha? Por que eles não fazem isso? Porque na Torá era uma das ordenanças da lei mosaica que quando a esposa de homem falecia, ele tinha que casar com a cunhada. E por que os religiosos não fazem isso? Será porque a cunhada é feia? Porque quando a cunhada é novinha e é nova, eles entram com tudo. Eles olham para a esposa e dizem: Rita, passa lá para fora, olha para a cunhada e diz: passa aqui para dentro. Quando é novinha e bonita. E os pastores fazem isso? Não fazem. Quando as esposas deles morrem, eles vão procurar uma novinha, linda, bonitinha, capa de revista para se casar de novo. É ou não é? É. E tem outros que nem esperam a mulher morrer, né? Ele já trai a mulher com a novinha mesmo, trai a mulher com a novinha, depois divorcia da esposa e casa com a mulher mais nova, bonitinha, novinha. É isso que eles fazem dentro dos seus templos religiosos. Mas aqui também era uma das ordenanças da lei, assim como o dízimo, assim como o voto, assim como circuncisão. Era uma das ordenanças da lei. Por que eles não praticam isso? Porque da lei de Moisés, eles só usam aquelas partes que lhe convém. Eles só usam aquela parte que entra o real para o bolso deles. Eles só usam o quê? Sacrifício, votos, dízimo. Eles só usam isso, aquela parte que lhe convém. Mas eles não praticam isso aqui. Então, os saduceus perguntou para Jesus, né? Versículo de número 28, dizendo: Mestre, Moisés não deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morreu sem filho. Versículo 30. E o segundo, 31. E o terceiro também a tomaram, igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. 32. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. Então, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Os saduceus diziam que assim que a pessoa morreu, acabou. Mas a vida para os eleitos de Deus não termina na sepultura, não termina no túmulo. Para aqueles que são eleitos de Deus, filhos predestinados para a salvação,
espíritos predestinados para a salvação, ele vai ao túmulo, troca de roupa, e o espírito volta para o Pai em um corpo incorruptível, em um corpo glorificado, e ele reina 1000 anos com Cristo lá no céu, que quer dizer para sempre. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 19, olha o que Paulo disse. 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então, para os saduceus, que era outro grupo, que não acreditava na ressurreição dos mortos, a vida é assim: comeu, bebeu, casou, separou, comeu, bebeu, morreu, acabou. Aí Paulo voltou do terceiro céu pregando para a igreja que se reuniu em uma casa na cidade de Corinto, e Paulo disse assim em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, irmãos, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes e miseráveis de todos os homens. 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Então, a vida não é só essa, meu irmão. Trabalho, comer, beber, usar roupas boas, roupas de grife, comprar carro, abrir uma loja, abrir um restaurante, comprar apartamento. A vida não só essa. Nós temos uma vida melhor, uma esperança melhor após a morte. E que esperança é essa? A vida eterna. Reinarmos com Cristo eternamente. Bem que a vida eterna para nós, povo da graça de Deus, começa quando nós usamos a consciência do Espírito. Como nós renegamos as paixões carnais, não obedecemos às concupiscências da carne e andamos no Espírito, a vida eterna começa para nós. Mas a vida eterna mesmo com Cristo, que nós vamos reinar 1000 anos, que quer dizer para sempre, é o mais importante para nossas vidas. Só que os falsos pregadores que pregam a falsa teologia da prosperidade, eles pregam que o crente, o cristão, tem que ser rico aqui nessa terra. Que o crente tem que ter carro novo, tem que ter apartamento, tem que ter sítio, tem que ter fazenda aqui nessa terra. E quando o crente consegue essas coisas, eles dizem porque Deus está com o crente. O crente conseguiu carro, dinheiro, isso e aquilo, porque Deus está na vida do crente. Mas quando o crente passa necessidade, é pobrezinho, não tem dinheiro, não tem nada, eles falam que o devorador está na vida do crente. Que o crente não está prosperando porque tem um devorador, porque o crente não fez a campanha direito, porque o crente não dá o dízimo, porque não entregou a oferta, porque a oração está fraca. E não é, meu irmão. Nem todos nessa terra vão ter um bom carro. Essa é a realidade. Nem todos nessa terra vão ser ricos materialmente, mas são ricos para com Deus espiritualmente. Não queira além daquilo que Deus tem para você. Deus vai te dar aquilo que Ele quer te dar segundo a sua boa vontade, segundo a sua vontade. Mas não queira aquilo que Deus não tem para você. Nem todos serão ricos. Mas vocês são ricos espiritualmente para com Deus, porque a maior riqueza do homem é a riqueza espiritual. Glória ao Cristo ressuscitado eternamente. Então, amados, a parábola do rico e Lázaro é simplesmente uma parábola. É simplesmente uma história que Jesus de Nazaré estava contando para dar um tapa de pelica na cara dos fariseus avarentos. Para dar um chega para lá, um tapa de pelica nos fariseus avarentos e dizer para eles que a riqueza do homem não consiste no bem que ele possui, e sim na riqueza espiritual, e sim na vida eterna, porque os fariseus eram apegados ao dinheiro. O Deus dos fariseus era Mamon, e Jesus sempre bateu no amor ao dinheiro,
Jesus sempre bateu nos ricos que confiavam nas suas riquezas materiais. Jesus estava dizendo para os fariseus que o importante não é ser rico materialmente. O importante é ser rico para com Deus. E Paulo exortou a Timóteo, Paulo disse para Timóteo dizer para os ricos da igreja de Éfeso, que eles tinham que ser ricos de boas obras, ricos para com Deus, pronto a repartir com aqueles que não tinham. Então, meus amados e queridos irmãos, a história, a parábola do rico e Lázaro é simplesmente uma história. Pois os fariseus só acreditavam, irmão Jorge Valente, na imortalidade da alma e na imortalidade do corpo. Eles não acreditavam na vida espiritual. Eles acreditavam que assim que o cidadão morresse, a vida terrena continuava lá no céu e que a alma também continuava vivinha lá no céu. Mas ele também não acreditava na vida espiritual. Só que o sábio Salomão disse em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que quando o homem morre, o pó volta para a terra como era antes. E a única coisa que volta para o Pai dos Espíritos é o nosso espírito. Então, esse inferno que o rico foi, não foi um inferno criado por Roma, pela religião, como lugar de castigo espiritual, para prender pessoas dentro dos templos religiosos. Esse inferno que esse rico foi, não foi da história do rico e Lázaro, da parábola. Esse inferno aqui que ele foi, não foi um lugar de fogo para queimar pessoas, porque nunca passou pela cabeça de Deus queimar ninguém. Você acha que Deus, como um Deus de amor, um Deus cheio de amor, que tem um amor incondicional, ia criar seus filhos para depois queimar em um fogo? Isso nunca passou pela cabeça de Deus. Essa história aqui é simplesmente uma história, não é algo real. É que Jesus estava usando a escritura da sua época, a Bíblia ortodoxa, para desmascarar essa crença da imortalidade da alma e do corpo dos fariseus. E para dizer que quando o homem morre, a única coisa que volta para o Pai é o teu espírito. E que a vida física não continua lá no céu. E que a alma também não continua lá no céu, porque a alma é o entendimento, é a mente, é o intelecto. O que continua lá no céu é o teu espírito. Glória a Deus. Jeremias capítulo 7, versículo de número 28. Olha o que o profeta disse. Jeremias capítulo 7, versículo 28. Quando você olha para um religioso e fala assim, o inferno é sepultura, ele fala, então, o que quer dizer a parábola do rico e Lázaro? A parábola do rico e Lázaro é simplesmente uma história, é simplesmente uma parábola. Inferno é sepultura. E nunca passou pela mente de Deus queimar ninguém, só pela mente dos intitulados pastores, né? Eles falam que Deus vai queimar as pessoas no inferno para as pessoas ficarem com medo, abrir a carteira, pegar o dinheiro e colocar na mão deles. Porque a base da religião não é fé. A base da religião é o medo. E 99% dos evangélicos frequentam os templos religiosos evangélicos não é por amor a Cristo, é com medo do inferno. Mas o inferno é sepultura, meu irmão. Para o inferno todos nós vamos. Salomão disse em Eclesiastes 9,5 que para o além, para onde tu vais, lá não tem lembrança de nada. Eu não vou para o além não, vai para o além. Eu vou para o além, você vai para o além. Todos nós vamos para o além, porque inferno quer dizer sepultura. Jeremias 7, versículo 28 diz assim: E lhes dirás, uma gente é esta que não dá ouvido à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção, já apareceu a verdade e se arrancou da sua boca. 29. Corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas. Porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. 30. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor.
puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para contaminarem. A casa que se chamava pelo nome de Deus aqui é o templo de Jerusalém, para contaminarem. Versículo 31. E edificaram os atos de Tofete, que está no vale do filho de Nó, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Então, se o povo de Judá estavam levantando altos, estavam queimando os seus filhos lá nos altos de Tofete, onde existia um altar e honradez ao deus Moloque, né? O deus Moloque era o deus do sacrifício infantil. Eles estavam passando seus filhos no fogo, estavam queimando seus filhos no fogo. Deus disse que essa prática aqui, ele nunca ordenou e que nunca subiu ao seu coração essa praticidade de queimar as pessoas no fogo. Você acha que é da vontade de Deus hoje queimar alguém nesse inferno criado por Roma aí como lugar de fogo eternamente? Não. Porque Deus, usando a boca do profeta Jeremias, diz: olha, eles estão fazendo seus filhos passarem no fogo, estão queimando seus filhos no fogo lá nos atos de Tofete, estão fazendo algo que eu nunca ordenei e que nunca subiu à minha mente, nunca subiu ao meu coração. Amados, nunca que Deus ordenou alguém queimar alguém no fogo. Nunca subiu no coração de Deus queimar alguém no fogo. Então, esse inferno de chama, de fogo, em que a pessoa vai ao inferno e lá vai queimar eternamente, quem criou isso foi a religião para prender pessoas dentro dos seus templos religiosos e para enriquecer os donos dos templos, os senhores da religião. Deus, meu irmão, Deus não tem prazer em queimar ninguém. Não é da vontade do Pai queimar ninguém. Entendeu? Deus não tem prazer em queimar ninguém. E eu encerro com Lucas, capítulo de número 20, versículo 34, 35 e 36. Livro histórico de Lucas, capítulo 20, 34, 35 e 36. Quer meter medo em um crente, é só para falar para ele: você vai para o inferno se você não fazer isso e não fazer aquilo. O religioso treme na base na hora, né? Eles morrem de medo de citar o inferno. A mesma coisa os católicos. Os católicos religiosos, eles dizem que vão à missa, que vão lá entregar oferta para salvar a alma deles, porque eles têm medo das suas almas queimar no inferno. Mas para o inferno todo mundo vai, porque a palavra inferno quer dizer sepultura. Você vê que nenhum profeta do antigo pacto falou de inferno. Nem Moisés, nem Isaías, nem Jeremias, nem Ezequiel, nem Joel, nem Oséias, nem Zacarias. Ninguém falou de inferno. Na parábola do rico e Lázaro, na história que Jesus de Nazaré contou, do rico e Lázaro, o rico no inferno, quem colocou a palavra inferno ali em vez de colocar sepultura foi o padre João Ferreira de Almeida, fazendo um favor à sua religião católica, fazendo um favor a Constantino. O padre João Ferreira de Almeida fazendo um favor a Roma, a religião católica, e a Constantino, em vez de colocar a palavra sepultura, ele colocou no texto inferno, porque com esse tal inferno como lugar de chama, de fogo, o sistema religioso enricou pregando isso para os filhos de Deus. Se tirar o inferno do sistema religioso, o sistema não sobrevive. O sistema religioso não sobrevive seu inferno, porque é o medo do inferno, é o medo das pessoas irem para o inferno que as pessoas dão esse falso dízimo em dinheiro mensal dentro dos templos religiosos. E tem muitos cães gulosos aí, vira-latas, pastores mercenários,
que ainda dizem para as pessoas, se você não dá 10% do teu salário para Deus, você vai para o inferno. Mas para o inferno todo mundo vai, que é sepultura. E com isso, o religioso que não tem entendimento, que não conhece Bíblia e também não conhece o Evangelho, vão dando dinheiro para esses vira-lata aí, para esses vagabundos cães gulosos, para não ir para esse suposto inferno, como lugar de fogo, de castigo espiritual. E é para cima desse sistema que eu me levanto nessa live. Nós temos que denunciar, porque esse sistema maldito, podre, vem há décadas e anos enganando os filhos de Deus, escravizando vidas dentro dos seus templos religiosos, pregando a lei de Moisés e inventando coisas para tocar o terror no povo, causar pânico, medo nas pessoas, para eles tomar o dinheiro das pessoas. O profeta Isaías identificou eles como cães gulosos. Lá em Isaías capítulo 56, versículo 10 e 11. Cães gulosos. Entendeu, meus amados? São cães gulosos. Livro de Lucas 20, versículo 34, 35 e 36. Livro histórico de Lucas. Capítulo 20, versículo 34, 35 e 36. E respondendo Jesus, disse-lhe: os filhos deste mundo casam-se e dão-se casamento. 35. Mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro, que é a vida eterna, e ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. 36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Esses filhos de Deus não é os filhos segundo a carne, irmão George Valente. Pois no antigo concerto, no antigo pacto, na velha aliança, no livro histórico de João, capítulo 1, versículo 13, João já tinha dito que os filhos de Deus não são aqueles segundo a carne, nascidos do sangue e da carne. Os filhos de Deus eram aqueles nascidos do Espírito. Que Espírito? O Espírito de Deus. Aqueles que vieram do Pai, aqueles que vieram do céu. Os espíritos do justo aperfeiçoado, os filhos da ressurreição. Para os fariseus, quando a pessoa morria, a pessoa continuava com a sua vida física lá no céu. E se a pessoa ia continuar com sua vida física lá no céu, então a pessoa ia casar, ia ter filho, ia fazer uma nova família. Só que Jesus de Nazaré vem e disse, ele disse no livro histórico de Lucas, capítulo 20, versículo 34, e respondendo Jesus disse-lhe, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Os filhos deste mundo nós que estamos nesse relacionamento aqui terreno, nessa vida física, nós casamos, né? Nós casamos, construímos família, temos filho. Os filhos deste mundo casam-se e dão esse casamento. 35. Mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro, que é a vida eterna, e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Por quê? Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, quando você chegar no céu, quando eu chegar no céu, quando nós chegarmos no céu, nós seremos iguais aos anjos. Os anjos são o quê? São terrenos? Os anjos são espirituais. Então, lá no céu, o nosso corpo será um corpo incorruptível. O nosso corpo será um corpo espiritual. Lá no céu, nós seremos espíritos glorificados para a glória do Cristo ressuscitado. Quando você morrer, a única coisa que vai para o céu é o teu espírito para a glória do Cristo ressuscitado. Nenhum crente vai para o céu.
Nenhum católico vai para o céu. Nenhum macumbeiro vai para o céu. Nenhum espírita vai para o céu. O que vai voltar para o céu é o Espírito de Deus que veio do céu participar de carne e sangue para uma experiência. É o que Paulo, voltou do terceiro céu, disse aos Hebreus, em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Paulo disse: assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também, que foi Jesus de Nazaré, participou das mesmas coisas, para que pela sua morte na cruz, no madeiro, ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo que tinha o império da morte era a lei de Moisés. Então, nós somos espíritos aperfeiçoados, nós somos espíritos que viemos de Deus, somos espíritos aperfeiçoados que estamos revestidos de carne e sangue para nos relacionarmos nessa matéria, né? Nessa ambiência física. Nós somos espíritos aperfeiçoados, nós somos revestidos de carne e sangue para experimentarmos dessa ambiência física, e depois que nós cumprirmos tudo quanto o Pai preparou para nós aqui nessa terra, o nosso espírito vai voltar para Deus. Porque Deus não é pai da minha carne, Deus não é pai da tua carne, Deus é pai do espírito que está dentro da tua carne. Deus é o pai do meu espírito. Deus não é o pai de George Valente segundo a carne. George Valente tem um pai segundo a carne. O irmão Val Souza teve um pai segundo a carne. Deus é pai do espírito que está dentro do irmão Val Souza. Nós somos espíritos aperfeiçoados. Brevemente voltaremos para nossa casa, quando nós cumprimos todos os propósitos que o Pai preparou nesse plano físico para nós cumprirmos. Estamos aqui para uma missão. Nós não estamos aqui à toa. Enquanto nós estamos aqui, vamos amar o próximo, vamos semear a palavra do Pai, vamos pregar o Evangelho para nossos irmãos que estão dentro do sistema religioso, perdido no entendimento, perdido na mente, para salvá-los no entendimento, salvá-los na mente. Vamos pregar a verdade do Evangelho do Cristo ressuscitado. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, vamos nos abraçar, vamos perdoar uns aos outros, ame teu próximo, ajude teu irmão, porque foi o único mandamento que o Cristo deixou. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, tua alma e o teu entendimento. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Livro histórico de Lucas, capítulo 10, versículo 27. E no livro histórico de João, capítulo 13, versículo 34, ele disse: um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Paulo voltou do terceiro céu, cheio da unção de Deus, e disse, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não trata com leviandade, não busca seus próprios interesses. Paulo voltou do terceiro céu pregando para os gauleses e para os galateiros, e disse em Gálatas capítulo 5, versículo 14, que toda a lei se resume em uma única palavra: nessa, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois quem ama o próximo cumpriu a lei. E eu não preciso frequentar templo religioso onde se prega a lei de Moisés, não. Não. E eu não preciso fazer voto, fazer sacrifício, também não. E eu não preciso levar a madrugada toda de joelho, orando, gritando, não, também não. E eu não preciso fazer campanha, também não, também não. Eu não preciso subir monte, não, também não. Eu não preciso dar dízimo, não, também não, porque dízimo era uma das ordenanças da lei de Moisés, que era para os judeus de origem judaica. E o dízimo na Bíblia nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. E eu preciso fazer o quê, irmão Fabiano Santana? Ama teu próximo como a ti mesmo, pois quem ama o próximo cumpriu a lei.
Graça e paz, meia-noite para todos, debaixo da graça de Deus. Amém. Até a próxima live. Glórias a Deus. Deus é bom. Graça e paz para o irmão aí, Paulo Roberto Pires. Ele escreveu para mim e colocou: graça e paz, Fabiano. É desse feito, é verdade. Amém, eleito, escolhido, abençoado desde antes da fundação do mundo. Deus é contigo, Deus continue te abençoando, Deus continue abençoando a tua família. Graça e paz aí para o ministro de uma nova aliança, irmão George Valente, para o irmão Elias Paulo, para o irmão Val. Deus continue abençoando a todos, pois vocês já são abençoados. Vamos que vamos pregando esse evangelho poderoso da graça de Deus, né? É importante que a palavra corra e seja glorificada. Eu estou sempre pregando esse evangelho, irmão. Eu prego na rua, eu trabalho com vendas, onde eu chego vendendo, estou sempre pregando o evangelho da graça para as pessoas. E graças a Deus que muitas pessoas têm acordado, muitas pessoas têm se despertado para o evangelho da graça de Deus, e muitas pessoas assim têm me feito pergunta, pedido no meu WhatsApp, se inscrito no meu canal no YouTube. Muitas pessoas têm acordado, têm se despertado para a verdade do evangelho da graça. Eu prego também dentro dos eixão, prego dentro dos coletivos o evangelho da graça. Porque, irmão, quando eu fazia parte da lei, quando eu era pastor no sistema, eu pregava todos os dias, irmão George Valente. Todos os dias eu tinha uma agenda. Todos os dias eu ia pregar numa campanha. Quando não era campanha, era festividade. Quando não era uma festividade, era uma cruzada. Quando não era uma cruzada, era um congresso. Eu não parava em casa. Todos os dias eu saía para pregar. Ficava rouco de tanto pregar. Hoje, amanhã, hoje, amanhã. E eu pregava a lei, porque eu estava na lei, né? Quando eu falo que eu estava na lei, eu estou me referindo porque eu estava no território onde se pregava a lei de Moisés, né? Onde se pregava dízimo, Malaquias 3:10. E se na lei eu era aplicado, pregava todos os dias, por que na graça, no evangelho puro do Cristo ressuscitado, limpo, sem barganha, sem toma lá da cá, sem comércio, no evangelho verdadeiro da graça, eu vou ficar de braço cruzado? É aí que eu tenho que pregar mesmo. Então eu prego dentro dos ônibus, prego nas praças, prego nas ruas. Aonde eu vou, estou pregando o evangelho da graça. Prego aqui no Facebook, prego pelo YouTube, prego no WhatsApp. Nós temos que espalhar essa palavra. O importante aqui é que a palavra corra e seja glorificada. Nós temos que continuar pregando esse evangelho, pois muitas pessoas têm sido libertas através das ministrações nossas, através de nossas postagens aqui no Facebook, através das ministrações, através das mensagens. Muitas pessoas têm abandonado o sistema religioso. Muitas pessoas estão saindo dos tempos de pedra para seguir o único pastor, que é o Cristo ressuscitado. Muitas pessoas estão se reunindo em sua casa em graça, sabe? Fazendo assim um culto racional em casa, lendo Bíblia, né? Orando, pregando a verdade nas suas casas. Isso que é importante, meu irmão. O importante é que a palavra corra e seja glorificada. Então, vamos continuar pregando esse evangelho, irmãos. Viu? Vamos continuar pregando esse evangelho poderoso da graça de Deus. A doutrina para nós gentios está nas 14 cartas paulinas, nas 14 cartas de Paulo, que vai de Romanos a Hebreus, né? É a nossa base de fé, né? A nossa base de fé e conduta é ali, né? A nossa base de regra e prática de fé é ali, de Romanos a Hebreus, as 14 epístolas do apóstolo Paulo. Vamos continuar pregando esse evangelho poderoso da graça do Cristo ressuscitado. Você que não é inscrito no meu canal no YouTube ainda, se inscreva lá. Eu tenho 2 canais no YouTube, todos os 2 canais estão assim, Fabiano Santana, pregador da graça. Se inscreva no meu canal, me dê essa força aí. Amém? Se inscreva no meu canal e aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações. Tamo junto, meia-noite, graça e paz. Fui e até a próxima live. Um beijo no coração de todos. Vamos que vamos.